Você já pensou em tomar atalhos para conseguir o que deseja? Você já se perguntou por que algumas bênçãos parecem tão distantes? Mesmo que você tente todas as suas forças para procurá-los, você sente que enganar ou manipular pode ser a única maneira de obter algo que você acha que é seu? Às vezes, na vida cristã, o desejo de receber bênçãos não nos leva a considerar formas erradas de obter bênçãos, concentrando-nos apenas nos resultados. No entanto, as histórias de Jacó e Esaú nos dizem que atalhos e enganamentos não são o caminho para obter a bênção de Deus em nossas emocionais bênçãos a todo custo de hoje. Exploraremos o versículo 28 do capítulo 27 de Gênesis, onde Isaac pensou que estava abençoando Esaú e abençoando Jacó, e isso mudaria suas vidas. Sou o pastor Alejandro Amorocho e convido você a refletir sobre como seguir o caminho de Deus com integridade. Juntos, aprenderemos como buscar as bênçãos corretamente. Certifique-se de evitar quaisquer erros que possam impactar nossas vidas. E sempre confie no sincronismo perfeito de Deus. Gênesis capítulo 27, versículo 28, onde Deus diz: peça o néctar do céu, a gordura da terra e a abundância de trigo e vinho novo. A história de Jacob ainda é narrada em Gênesis 27, colocando-nos em um momento crucial na vida de seu pai Isaque. Isaque era um homem cego que sentiu que sua morte estava se aproximando e decidiu abençoar seu filho primogênito, Esaú. No contexto bíblico, a bênção do primogênito não é apenas um desejo de felicidade, mas também uma transferência de autoridade espiritual e material que determinará o futuro do abençoado e de seus descendentes. No entanto, Rebeca, mãe dos dois irmãos, conspirou contra Jacó. Deixe o menor receber esta bênção no lugar de Esaú. Assim Jacó, disfarçado e enganando seu pai, conseguiu obter a bênção de seu irmão. O versículo-chave em Gênesis 27, versículo 28, contém palavras de bênção. Talvez ele acreditasse que Deus lhe daria Esaú, porque ele lhe daria o néctar do céu e a fertilidade da terra, e a abundância de trigo e trigo. Estas palavras expressam a bênção da abundância e provisão, a promessa de fertilidade e prosperidade material. Numa terra árida como Canaã, o orvalho celestial é crucial, e a fertilidade terrestre representa a fertilidade do solo, do trigo e do suco de uva. Ele simboliza uma vida cheia de colheitas abundantes e bênçãos materiais. No entanto, Jacó recebeu esta bênção. A forma como ele o conseguiu lançou uma sombra na sua vida. O engano de Jacó, liderado por sua mãe Rebeca, trouxe não apenas as bênçãos que ele procurava, mas também graves consequências. Percebendo o que havia acontecido e cheio de angústia e ódio, Esaú prometeu vingança contra seu irmão Jacó. Apesar de ter recebido a bênção, ele teve que fugir de sua casa e começar uma vida no exílio. Essa situação nos diz que conseguir o que queremos pelo caminho errado pode ser caro, algo que Jacob aprenderá dolorosamente nos próximos anos. A bênção que Isaque deu a Jacó, crendo que ele era Esaú, tinha 3 componentes-chave que merecem ponderação. O primeiro é o orvalho do céu. Ele simboliza a provisão divina. É uma terra árida. O orvalho é uma bênção silenciosa, mas vital em nossas vidas. Este orvalho representa a graça de Deus e a vida cotidiana, que pode passar despercebida, mas sem ela não podemos prosperar espiritualmente. Em momentos de seca espiritual, quando sentimos que tudo está seco, o orvalho nos mantém vivos. Deus continua a fornecer de maneiras invisíveis.
O segundo componente é a gordura da terra, uma imagem de prosperidade material e sucesso terreno. Isso nos lembra que Deus é o mestre de toda a terra e que Ele nos deu os recursos para viver. No entanto, esta parte da bênção nos convida a refletir sobre como recebemos essa prosperidade. O Jacob pegou atraindo. Isso nos mostra que mesmo as bênçãos materiais podem perder seu valor se não forem adquiridas de uma maneira legítima. O sucesso baseado no engano nunca nos dará a paz que Deus quer. O terceiro componente é a abundância de suco de trigo e uva, que é uma imagem clara da fertilidade e da colheita na vida cristã. Isso simboliza uma vida frutífera em serviço a Deus e ao próximo. No entanto, essa bênção da abundância só faz sentido quando uma pessoa se submete a Deus. A reflexão sobre este versículo nos leva a perguntar-nos se estamos legitimamente buscando as bênçãos de Deus ou estamos tentando manipular as circunstâncias para obter o que queremos? A história de Jacó não se lembra de como fomos abençoados. Em nossas vidas diárias, é tão importante quanto a própria bênção. Muitas vezes nos deparamos com decisões em que o fim parece justificar os meios. Nós nos encontramos em situações como essas em que estamos tão ansiosos por alguma coisa, seja sucesso, reconhecimento, estabilidade financeira ou prosperidade, que podemos querer tomar um atalho. A história de Jacó nos convida a examinar nossas próprias motivações e ações. Estamos dispostos a sacrificar nossa integridade para conseguir o que queremos. Tentamos manipular as circunstâncias para alcançar nossos objetivos, ignorando os princípios de verdade e justiça que Deus nos ensina a aplicar esta história a nossas vidas. Significa refletir sobre como agimos quando as coisas não estão indo como esperávamos. Às vezes, o medo de uma oportunidade perdida pode nos levar a tomar decisões precipitadas ou enganosas, acreditando que não há outra maneira de obter o que precisamos. Mas a verdade é que Deus nos chama a confiar nele e em sua provisão, nas bênçãos que Ele nos dá. Eles chegarão na hora certa e no caminho certo, sem engano ou manipulação. Para aplicar este princípio em nossas vidas, devemos aprender a esperar por Deus. Embora o mundo nos obrigue a buscar o sucesso a todo custo, devemos lembrar que o verdadeiro sucesso vem quando seguimos o caminho de Deus. Se seguirmos seu caminho, podemos ter certeza de que as bênçãos serão autênticas e trarão paz, em vez de culpa e remorso. As consequências do engano de Jacó foram imediatas e de longo alcance. Embora ele tenha recebido a bênção de seu pai, ele teve que fugir de sua casa para salvar sua vida porque seu irmão mais velho Esaú jurou vingança. Esse exílio nos manteve longe de sua família por muitos anos e incapazes de desfrutar das bênçãos que ele recebeu de forma enganosa em nossas vidas. Também podemos obter o que queremos do caminho errado, mas isso não significa que possamos desfrutar com paz. As consequências do pecado sempre nos alcançam, mesmo que naquele momento pareça que já vencemos. A ruptura do relacionamento entre Jacó e Esaú é uma das consequências mais dolorosas do engano. As bênçãos que deveriam manter as famílias unidas tornaram-se fontes de discórdia e divisão. Essa história nos ensina que nossas ações afetam não apenas nossas vidas, mas também as vidas das pessoas ao nosso redor. Quando agimos dessa maneira desonesta, machucamos profundamente nossos relacionamentos e, embora Deus esteja sempre disposto a nos perdoar, as consequências de nossas ações podem ser duradouras. Além das consequências familiares, Jacó também experimentou engano em sua própria vida, trabalhando para seu sogro, Labão.
O Jacó foi enganado várias vezes. Experimente em primeira mão o que significa ser vítima de fraude. Este princípio bíblico é evidente. O que o homem semeia, ele também colhe. Jacó enganou seu pai e irmão e foi enganado repetidamente. Este é um aviso claro para nós. O engano sempre traz consequências e nós colhemos o que semeamos. O diabo é astuto e sempre procura maneiras de nos levar a tomar decisões que se desviam da vontade de Deus. Uma de suas estratégias mais comuns é nos convencer de que podemos obter o que queremos por meios desonestos sem ter que enfrentar as consequências. No caso de Jacó, o diabo se aproveitou do desejo de Rebeca de ver seu filho abençoado. Para executar planos baseados em mentiras e enganamentos, o inimigo nos seduz a acreditar em nossa astúcia, em vez de confiar em Deus e em sua provisão. Uma das armadilhas do diabo é nos convencer de que Deus é lento em cumprir suas promessas, o que nos leva a querer controlar. Isso aconteceu com Jacó e Rebeca, que não esperaram o tempo de Deus. Eles manipulam as circunstâncias para obter bênçãos. É fácil cair nessa armadilha? Quando sentimos que Deus não está se movendo rapidamente, devemos estar atentos às mentiras do diabo e lembrar que ele é o pai das mentiras. Seu propósito é nos fazer duvidar da bondade e do tempo de Deus. Jesus ensina que as bênçãos de Deus não se obtêm através da manipulação ou do engano, mas sim através da obediência e confiança no Pai. Durante a tentação no deserto, o diabo ofereceu a Jesus todos os reinos do mundo, se ele se ajoelhasse e o adorasse. No entanto, Jesus rejeitou a oferta, sabendo que a verdadeira autoridade e poder vem somente de Deus e que essa escolha é vital para nós. Em vez de procurar atalhos para obter as bênçãos de Deus, devemos confiar na perfeição de seu plano. Jesus também nos ensina a importância da integridade em sua vida. Mesmo diante da oposição e do sofrimento, ele nunca tomou atalhos ou comprometeu seus princípios. Ela nos diz que a verdadeira bênção não consiste na obtenção de coisas materiais ou na satisfação de nossos desejos imediatos, mas em uma vida de plena obediência a Deus. Através do seu exemplo, aprendemos que devemos resistir à tentação de seguir o caminho fácil. Em vez disso, busque a vontade de Deus em cada decisão. No Sermão do Monte, Jesus nos chama a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e nos assegura que tudo o resto se somará. Isso significa que, se confiarmos em Deus e vivermos de acordo com seus princípios, não precisamos nos preocupar em manipular as circunstâncias ou buscar bênçãos erroneamente. Ele nos abençoará na hora certa e da maneira certa. Hoje vivemos em uma sociedade que valoriza resultados imediatos e atalhos. Seja em nossos relacionamentos, no trabalho ou na vida pessoal, a tentação de buscar bênçãos incorretamente é constante. Muitas vezes, podemos nos sentir pressionados a manipular as circunstâncias para obter o que queremos. Mas a história de Jacó nos adverte que isso só nos trará mais sofrimento e consequências dolorosas. O mundo pode nos dizer que os fins justificam os meios, mas Deus nos chama a um caminho diferente em nossa vida cotidiana e devemos aplicar esse ensinamento. Quer estejamos diante de escolhas no trabalho, em casa ou na vida espiritual. Devemos lembrar que as bênçãos de Deus vêm quando seguimos o caminho de Deus. Não precisamos enganar, manipular
ou pegar atalhos para conseguir o que queremos. Se acreditarmos em Deus e vivermos de acordo com seus princípios, Ele nos fornecerá tudo o que precisamos e muito mais, sem ter que comprometer moralmente. Viva com integridade e paciência. Não é fácil em um mundo que valoriza o presente, mas é o que Deus nos chamou a fazer. Através da vida de Jacó, aprendemos que, embora os atalhos possam parecer tentadores, eles sempre trazem dor e divisão. Hoje, sejamos aqueles que buscam legitimamente e com confiança as bênçãos de Deus, sabendo que Ele tem um plano perfeito para cada um de nós. Vamos rezar. Senhor, hoje eu cheguei a Ti para admitir que às vezes tento tomar atalhos na vida para conseguir o que quero. Perdoe-me por ter caído na tentação de manipular as circunstâncias e buscar bênçãos erroneamente. Ajude-me a confiar no Teu plano e no Teu tempo. Ensina-me a viver com integridade, sempre buscando agradá-lo em cada decisão que tomo. Espero pacientemente por você, sabendo que a sua bênção chegará no momento perfeito. Entrego minha vida e meus desejos em suas mãos, confiando que você sabe o que é melhor para mim. Em nome de Jesus, amém, amém. Lembre-se de que Jesus é o único caminho e a verdade e a vida. Deus vos abençoe. Vemo-nos daqui a pouco.